Quando a gente quando a gente entra num planejamento num planejamento de guerra, a questão de você se impor num campo de batalha, ela é muito importante. O que eu falo da questão do pavor e do choque? A gente estava conversando da Segunda Guerra Mundial. A Força Expedicionária Brasileira ela teve na Itália, ela teve combatendo o exército alemão e alguma parte do exército italiano, que estava próximo de Mussolini. Nesse campo de batalha, existiam pontos locais na Itália que eram extremamente importantes para que o exército brasileiro ele conseguisse se impor perante o exército alemão. E isso foi acontecendo conforme foram passando-se os dias, os meses, aonde você vai conquistando locais que permite que você consiga prosseguir no combate. Quando você ocupa uma região importante, isso causa um transtorno muito grande para o inimigo. Isso causa algo que a gente chama de pavor, de choque, de medo. Por quê? Porque ele sabe que daquele ponto ele já perdeu a guerra. Né? Se a gente levar para esse período da humanidade, da Segunda Guerra Mundial, existia na Segunda Guerra Mundial um monte chamado Monte Castelo. Ele era a região montanhosa mais alta da área de combate da FEB. Né? E esse local ele era um local tão bem guardado pelos alemães que o exército brasileiro demorou cerca de 4 meses para conquistar aquele monte. Então, você imagina 4 meses de guerra quase que ininterrupta. Só que depois que o exército brasileiro conquistou aquela região, o medo do alemão foi tão grande que as próximas batalhas foram mais fáceis, ao ponto de lá na frente, lá no último dia, nos últimos dias da presença da FEB na Itália, cerca de 10 mil homens, mais ou menos, que o exército tinha, a Força Expedicionária Brasileira tinha naquele momento, ela conseguiu com que uma divisão de exército alemã ela se rendesse. E sem lutar. Por que isso aconteceu? Por causa do temor, do pavor, do choque que eles tinham do brasileiro. Por quê? Porque o brasileiro dominou Monte Castelo. Então, isso é a capacidade que um exército tem de causar medo ao outro. Essa ocupação, o material, o armamento, a preparação dos seus homens, isso causa medo. Se a gente trouxer um pouquinho para as nossas vidas, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, vamos imaginar que você fazendo todo dia o seu devocional, você todo dia tendo um período de oração, você todo dia se consagrando ao Senhor, você vai causar o medo e pavor em quem? No seu inimigo. Por quê? Porque ele vai ver, esse cara está ficando forte, esse cara está se armando, esse cara sabe como lutar. Então, eu acho que é isso que é a estratégia que nós temos que usar contra o inimigo e saber também, Tiago, que ele também usa contra nós. Uma coisa que veio na minha cabeça enquanto você falava sobre isso, você fala da conquista do Monte Castelo, que demorou cerca de 4 meses para ser conquistado. Então, assim, na minha cabeça, na hora que você falou isso, veio muito claro assim, existem batalhas que são muito mais difíceis de serem travadas e conquistadas, e depois de conquistada essas batalhas, as outras batalhas ficam um pouco mais fáceis. E na nossa vida espiritual, a gente também vai enfrentar isso, né? Eu fiquei pensando muito nisso. São batalhas que são mais difíceis, vão demorar mais tempo. Vamos dizer assim, são pontos estratégicos, que quando você conquista, a luta fica mais fácil. O prosseguimento da guerra fica mais fácil. Então aí, galera, deixa eu só deixar esse recado para você aí. Existem lutas na nossa vida que elas são intensas, que elas são difíceis, que elas são quase intransponíveis, duram meses, mas elas, como o Tenente Coronel Rafael disse, elas são estratégicas para as próximas batalhas que a gente vai enfrentar. Então, creia nisso, saiba que Deus tem trabalhado no seu coração e treinado você para outras batalhas que você tem para enfrentar.